Queridos, no meio do nosso estudo aqui da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, eu tive pesquisando e achei aqui na internet, né, aqui, esse artigo aqui, Os Reis da Galácia.blogspot.com. Ok? Olha o que diz aqui, veja que coisa interessante. É um artigo de 2009, né, março de 2009. Um resumo histórico sobre a Galácia. Veja, os Gálatas eram um povo celta. Procure saber sobre a cultura celta, que você vai ter uma ideia de como o evangelho alterou a vida daquele povo, né? E como eles chegaram na Turquia e se estabeleceram por ali. O povo celta da antiguidade que habitava uma região montanhosa na Anatólia. Anatólia é a Turquia, né? A Turquia. Anatólia Central. O país era limitado em parte pela Capadócia, ao leste, pela Bitínia e Ponto da Ásia, no caso, ao norte. Pela Ásia Menor ao leste. A Ásia Menor é aquela região onde tem as 7 igrejas do Apocalipse. Ásia Menor ao oeste. A Panfilha ficava ao sul. Então, situa-se num planalto entre os montes Tauro, ao sul, e os montes da Paflagônia, ou Patagônia, né? Certo? Ao norte. Paflagônia mesmo. Na sua parte norte central ficava a cidade de Ancira. O que é Ancira? Ancira é Ankara, que hoje é capital da Turquia, tá bom? Agora chamada Ankara, né? Capital da Turquia, certo? Os romanos também chamavam a região de Gália Oriental, em contraposição à Gália Ocidental, que no caso, França, atual França. A Gália, Gaulês, esses termos, tudo refere-se à atual França, tá bom? Aí você vê aí um mapa do século XV, né? E estava retratando, colocando a Ásia Menor, no século II antes de Cristo, e já existia a Galácia. Mais à frente você vai ver esse mapa um pouco maior, embora não dê para visualizar muito bem os nomes aqui, porque a letra é pequenininha e aí fica difícil. Aí ele diz assim, ó, os romanos chamavam de gálicos, os povos de ambas as regiões. Ao longo do tempo, para distinguir os habitantes dessas regiões, convencionou-se usar gaulês para o celta da Gália, que é lá a antiga França, né, a atual França, melhor dizendo, e Gálata para chamar os celtas da Galácia. O termo Gálata, vindo do grego, é uma derivação de Keltai ou Gali, como eram chamados os celtas pelos gregos e pelos romanos. O termo ainda está presente até hoje em Istambul. O que é Istambul? Istambul é a antiga Constantinopla. O que é Constantinopla? É a antiga Bizâncio. Agora, né, começando a história no sentido correto para que você entenda, uma cidade chamada Bizâncio, que era uma porção de terra, a única porção de terra por onde passava a rota da seda. O imperador Constantino deixou o trono principal dele lá em Roma, na Itália, e veio fazer um trono aqui na Turquia, nessa passagem aí, por terra, né? Quando ele chegou em Bizâncio, ele mudou o nome de Bizâncio para Constantinopla, né? Em memória dele mesmo, Constantinopla. Depois os turcos otomanos vieram, e aí o que eles fizeram? Depois vieram os turcos otomanos, tomaram aquela região, aquele lugar, tomaram a Turquia, vamos dizer assim, tomaram aquela região, e aí mudou o nome para Istambul, até hoje é Istambul, tá certo? Ok? Então, lá em Istambul, ainda existe o nome, esse nome, né? O termo ainda é presente até hoje em Istambul, o nome da Torre Gálata, Galatasaray, ou Jardim dos Gálatas, né? Em turco. E aí tem um time de futebol que tem esse mesmo nome, Galatasaray. Interessante. Aí, ó, aqui é essa figura de alguns guerreiros. Esses Gálatas, eles vieram da região lá da França, onde hoje é a França, né? Península Ibérica chamada, para a Península Anatólia, que é
Turquia. Eles desceram para lá e a história, o resumo diz que eles acabaram chegando ali na parte central da Turquia e se estabeleceram por ali. Então eles simplesmente eram tipo um grupo de soldados alugados, mercenários, que iam à guerra para quem pagasse mais. Então se estourasse uma guerra entre duas cidades, vamos supor, era comum se ver soldados gálatas lutando tanto de um lado quanto do outro, certo? Aqui é um resumo da história, é só você procurar aí os reis da Galácia, os reis da Galácia. Esse artigo aqui eu achei um resumo muito bom e é bom que você se aprofunde nesse entendimento, certo? Tá aqui, ó. Aqui diz que estes foram guerreiros respeitados no mundo antigo. Eles eram alugados como soldados mercenários, às vezes lutando dos dois lados nas grandes batalhas destes tempos, né? As tribos gálatas vinham ameaçando os povos da Ásia Menor, obrigando-os a pagar tributo e assim. Esse é um resumo histórico para você entender como é que chegamos à Galátia ou à Galácia, ok? Olha, aqui nesse mapa você vai ver Pérgamo, e bem grande. Aqui é a Ásia Menor, é uma das localidades, né, para onde o Senhor envia uma das cartas. Pérgamo, ok? É isto. Observe aí com mais tempo e com mais atenção para vocês entenderem melhor esse artigo. Aí, aqui nesse último aqui mostra que a Galácia ou a Galátia, né, aí está onde ela está colocada aí. Valeu. Aqui outros mapas que eu baixei aí para a gente olhar. Ásia Menor, aqui no centro. Gálatas, aqui, ó. Não está muito nítido porque é uma gravura muito pequena para a gente ampliar. E aqui dá para a gente ter uma ideia mais ampla. O ponto amarelinho, creme, aqui, ó, é onde está a Galácia. Tá vendo aqui, ó? Galácia. Vamos dar uma ampliada para vocês verem. Aí, Capadócia, Ásia. A Ásia Menor chamada, tá aqui, ó. Tem Éfeso, Mileto, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Aqui abaixo tem a Panfilha, tem a Cilícia, perdão, Bitínia e ponto da Ásia. Pronto. E aí nós vemos aqui à esquerda, Macedônia e Acaia. Viu? Acaia, Macedônia e Acaia. Legal, né? Dalmácia ali para cima, Itália, Sicília, Chipre, que é a ilha do Barnabé, a cidade do Barnabé. Você vê que a Síria aqui, ó, ela tinha boa parte dessas terras aqui. Hoje pertence tudo à Turquia. Valeu. A ilha de Creta aqui no meio. Ok? Ok. Aí está o mapa antigo da época do apóstolo Paulo. Você vê aqui à esquerda, no canto superior, quase, né? Mais acima. Pérgamo, o tamanho de Pérgamo. Né? Você vê, não está muito nítido, mas dá para ver outros nomes aí, né? Rhodes, tá? E no centro aqui tem a Galátia, ou onde estavam os Gálatas. Acima, Bitínia, ponto da Ásia, chamado Capadócia. Agora o interessante é a gente ver que aqui abaixo, essa cor creme, né? Isso aí tudo era Síria. Hoje essa parte norte aqui na parte sul, parte sul da Turquia, né? A própria Antioquia, que é onde nasceu a igreja gentílica, Antioquia, tá vendo aqui, ó? Vem aqui assim. Essa Antioquia aqui era pertencente à Síria, hoje pertence à Turquia, ok? Por último, esse mapinha aí ilustrando Galácia, né? Os Gálatas. Não dá para ampliar muito porque vai ficar muito ruim se a gente fizer isso, mas está aqui, Galácia. Aí algumas cidadezinhas aqui a gente não consegue visualizar bem,
mas Derbe, Listra, Icônio, tudo fazia parte aqui da Galátia.